Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E na semana passada, a CPMI do INSS aprovou um requerimento pela quebra dos sigilos bancários e fiscais do Fábio Luiz Lula da Silva, o filho mais velho do presidente Lula, conhecido como Lulinha. Essa votação, em que foi aprovada a quebra de sigilo, gerou uma baita repercussão, porque ela aconteceu de forma irregular. Em razão disso, os deputados e senadores governistas foram se queixar com a mesa diretora do Senado e com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, dizendo: esta votação precisa ser anulada. Hoje, terça-feira, 3 de março, saiu a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não vai anular a decisão, a quebra dos sigilos bancários e fiscais do Lulinha. Vai seguir aprovado. Ele não considerou que a sessão se deu de forma irregular. Gente, semana passada, quando trouxe sobre isso, eu comentei e falei, gente, é evidente, você olhando de um lado pro regimento do Senado e assistindo pelo menos 2 ou 3 vezes a votação, que aquilo lá foi ilegal. Logo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai concordar com os governistas, vai dizer foi ilegal e vai ordenar que seja anulado e que se vote de novo o requerimento. Eu errei. Aparentemente, ou o Davi Alcolumbre não conhece o regimento do Senado, o que a gente sabe e conhece muito bem, né? Ou algo diferente o levou a tomar essa decisão. E a gente fala mais disso adiante. Vamos analisar de novo essa votação, porque é algo realmente impressionante, tá? A sessão estava sendo presidida pelo Carlos Viana e foi uma votação simbólica através de contraste visual. Votação simbólica é basicamente isso. Quem é contra fica sentado, quem é a favor fica sentado, quem é contra fica em pé. A favor, sentado, contra, em pé. O presidente da sessão vai e olha, fala, tem mais gente em pé do que sentada. Então o contra venceu. Ou tem mais gente sentada do que em pé. Quem é a favor venceu. No geral, votações simbólicas, através desse sistema de contraste visual, acontecem em casos que o resultado é muito previsível. Assim, você tem 30 integrantes na comissão, todo mundo sabe que 25 são favoráveis e 5 contrários. Não vamos votar nominal um por um. Dá para ser uma votação simbólica por contraste visual. No geral, mas às vezes não. Às vezes a votação ela tem um resultado muito apertado e aí acaba sendo um pouco prático. A ideia do contraste visual, do simbólico, é ser prático, né? Mas acaba sendo menos prático do que fazer nominalmente. Cada um vai lá e digita o seu voto. Tá? Aqui era um caso em que a situação era mais apertada mesmo. Vamos assistir. Votação simbólica dos requerimentos pautados em globo. Os parlamentares, os suplentes, não têm direito a voto. Ok? Vou repetir, os suplentes não têm direito a voto. Só um instantinho. Votação simbólica dos requerimentos pautados em globo. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Os que não aprovam, por gentileza, se manifestem. Não, vamos fazer a conta, por favor. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A pauta está aprovada. Bom, por que os governistas ficaram revoltados no final, depois que o resultado foi proclamado pelo Carlos Viana? Por um motivo muito simples. Ele contou 7 votos contrários, 7 pessoas em pé. E você tinha 14. E ele estava certo quando falou que os suplentes não tinham direito ao voto. Só que você tinha 14 titulares, sem incluir nenhum suplente. Saiu imagem em vários lugares apontando, eu fiz questão de montar a minha própria para ver se não estava todo mundo errado. Não estava. Você tem aqui o nome dos 14 titulares
que estavam se manifestando contra a aprovação desse requerimento. Tá? Tem dois no trecho que eu peguei da transmissão da TV Justiça, que é o Átila Lira e o Kleber Verde, que estão atrás de outros senadores, tá? Mas se você pega um segundo depois, eles aparecem, é que aí cobre outro. Então, é só olhar no vídeo que fica muito evidente isso, que eles estavam se manifestando favoravelmente. Foram 14 votos, e o presidente proclamou foram 4, foram 7. Foram só 7 contra... Não, foram 14, cara. Ou Carlos Viana não sabe contar, não sabe fazer uma conta básica, como essa, ou ele mentiu. Não existe outra alternativa. Nem estar desconcentrado explica isso. É impossível, tá? E aí foram reclamar e ele falou, realmente, eu contei errado. Não eram 7 contrários. Foram 14 mesmo, vocês estão certos. Mas esses 14 não são a maioria. Porque por mais que entre os que estão no ambiente os 14 sejam a maioria, você tem mais gente em pé titular do que gente titular sentada, no painel da votação está marcado que tem 31 congressistas presentes. Então, vocês perderam ainda assim. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. O painel tinha 31 presentes marcados porque você tinha contados no painel os suplentes que não têm direito ao voto. Os suplentes que não têm direito ao voto traziam essa soma de 31 do painel. Isso já derruba o argumento dele. Mas vamos supor que não. Que todos que estavam no painel, que confirmaram presença no painel, são titulares, têm direito ao voto. Aí, você não conhecendo direito os ritos e como funciona o regimento do Senado, você pode dizer, tá bom, tinha 31 no painel, 14 se levantaram contra o requerimento. Outros 10 ficaram sentados. E outros 7 não votaram. A maioria de 31 seria 16. E os que eram contra só somaram 14. Não conseguiram o suficiente. Então perdeu. Isso supondo que o painel não estava com 31 porque que incluía os suplentes. Tá? Não é assim que funciona, gente. A gente não está aprovando uma PEC. Tá? Não é uma proposta de emenda constitucional na Câmara. Uma PEC você precisa de 3/5 dos votos para ser aprovada. Dá 308 deputados, por exemplo. Se você tem na sessão 400 presentes dos 513 deputados e 3/5 desses 400 votam favoravelmente a PEC, não basta para ela passar, porque você precisa de 3/5 do total de 513 deputados. O quórum qualificado. Isso no caso de uma PEC. Aqui não. Aqui conta quantos votaram favoravelmente e quantos votaram de forma contrária. De cada lado. Os que não votaram, não votaram. É quem consegue mais. Quórum simples. É assim que funciona em qualquer CPI, comissões que seja, na aprovação de requerimentos. Sempre foi assim. Aí, a gente tem a argumentação do Davi Alcolumbre. Ele afirmou que os 14 votos não formariam a maioria, por mais que o Carlos Viana tivesse errado na contagem. Só faltava ele negar que o Carlos Viana errou na contagem, né? Mas não seria a maioria. A maioria seriam necessários 16 votos, considerando os 31, tá? Repito, não é porque você tinha suplente entre os 31. Tinha suplente que não pode votar. E mesmo se fosse, não é assim que funciona. Quem era contra também não conseguiu maioria. Também não conseguiu 16. Conseguiu muito menos. Que era, favorável. Conseguiu muito menos. E a princípio, a aprovação do requerimento, se você tivesse uma questão de quórum qualificado, quem precisaria conseguir seria quem é favorável, né, na aprovação do requerimento, não quem é contrário. Quem é favorável que eles teriam que ter conseguido 16. Em tese, se fosse desse jeito, tá? E aí piora ainda mais, porque quando você vai olhar pro procedimento previsto em situações assim no regimento do Senado, é o artigo 172 do regimento do Senado, tá? A votação simbólica se praticará sentados os senadores que aprovarem, levantando-se os de opinião contrária. Se o resultado for tão manifesto que à primeira vista se conheça a maioria, o presidente publicará, como costuma acontecer. Não o sendo, ou se algum senador o requerer,
Os secretários contarão os votos. Primeiro dos que se levantarem, e em seguida dos que ficarão sentados, os quais, para este fim e pela sua vez, se levantarão a convite do presidente. Você teve solicitação, você teve requerimento para que fosse feita uma recontagem e ela não ocorreu como está previsto no regimento do Senado. Não aconteceu, tá? E aí, mais, essa verificação deverá ser requerida antes de ser iniciada outra votação. Neste caso, será permitido o voto do senador que entrar para o recinto. Então, se alguém chegar nesse meio tempo, vai lá e vota. Se não houver número, se não chegar em nenhum número com essa contagem de votação em contraste visual, você procederá à chamada com votação nominal da matéria em deliberação. Você, em última instância, com esse caos todo, votaria de forma nominal. Certo? Essa que é a grande questão. E é tão evidente, o Carlos Viana, que custava botar isso pro nominal, porque ele sabe que no nominal ia perder. Ele sabe que no nominal ia perder. Do ponto de vista do mérito da questão do Lulinha, o Lulinha já teve o sigilo quebrado por causa de um pedido da Polícia Federal, autorizado pelo André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso INSS no STF. Então já teve, já tá com o sigilo quebrado. Rever essa votação ou não rever não muda isso. Ele tá, inclusive, através do pedido da PF, com um sigilo telemático quebrado também. Na CPMI era só bancário e fiscal. PF pega os três: bancário, fiscal e telemático. Telemático sempre é o mais delicado, porque a pessoa não fez nada de errado, vai ter alguma coisa no celular que vai que vaza. Então, já tá quebrado. A discussão aqui é sobre o procedimento adotado e o precedente que isso abre. Tá? É pior, evidente, se a CPMI aprova a quebra do sigilo do Lulinha, porque a chance de vazar aumenta. Porque aí a gente tá falando de um bando de senadores e deputados tendo acesso a tudo. Né? Inclusive vazar coisa que nem tem a ver com corrupção. Vai lá, ele tá xingando a Janja. Tá metendo pau na Janja. Algum senador, deputado pode ir lá e vazar. Não é crime, mas na Polícia Federal a chance de dar ruim com isso é muito menor. Mas a parte de ter sigilo quebrado já tá feita. Ele já é investigado pela Polícia Federal. Certo? E a decisão do Alcolumbre, ela evidencia o quanto tá ruim a relação dele com o Executivo. E não é à toa, né? O sonho de Davi Alcolumbre, aparentemente, é que o Lula, não sei, mexa na Polícia Federal para acabar com qualquer investigação que envolva ele. Não é possível, né? É de Banco Master, até carbono oculto, até tantos casos em que ele é investigado e pode ser que seja inocente, né? Mas a irritação dele com isso anda chamando bastante atenção. Anda chamando bastante atenção. Eu atualizo vocês, gente. Leiam o regimento do Senado. Assistam a votação, peguem outros casos, milhares de votações em comissões de voto visual em que você teve uma maioria em pé, uma minoria sentada, mesmo que essa maioria fosse entre quem estava presente votando e não quem estava com o nome registrado no painel, e por aí vai. Tudo bem? Vai ser judicializado isso? Não sei. Não sei. Fosse o governo nem judicializava, por mais que o presidente seja perigoso, porque passa a ideia de que tá querendo ofuscar, esconder o que o Lulinha faz. Quando não é o caso, porque o próprio PF já quebrou o sigilo, né? Mas é isso. Qualquer momento estou de volta e até a próxima.